Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Comissão de Justiça, Legislação e Redação do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura, do dia 19 de março de 2021. Presentes os vereadores Rodrigo e Rosimere, membros dessa comissão. Leitura das matérias a serem analisadas. Projeto de Lei número 9/2021 dispõe sobre a alteração da redação do caput do artigo 13 da Lei Municipal número 4.840, de 10 de dezembro de 2019, majora a alíquota de contribuição patronal do grupo financeiro, adequando à Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998. Projeto de Lei número 11/2021 dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para desafetar e doar lote de terras à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, para a implantação do condomínio habitacional do Programa Estadual de Habitação, modalidade Viver Mais Paraná. Projeto de Lei número 12/2021 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 3.382, de 28 de março de 2007, e a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Da iniciativa do Poder Executivo. Projeto de Lei L, número 15/2021, autoriza o município de Arapongas a integrar o consórcio de municípios para aquisição conjunta e distribuição de imunizantes contra a Covid-19. Projeto de Lei L, número 16/2021, declara os templos de cultos religiosos e as atividades religiosas de qualquer natureza como atividades essenciais. Da iniciativa do Poder Legislativo. Passamos agora para a votação dos projetos em pauta. Da iniciativa do Poder Executivo. Projeto de Lei número 9/2021. Passo a palavra ao vereador Rodrigo para a apresentação do voto relatório em relação ao projeto de lei número 9/2021. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Meire? Favorável, senhor presidente. Voto do presidente favorável, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11/2021. Passo a palavra ao relator Cecel para a apresentação do voto relatório em relação ao projeto de lei número 11/2021, favorável. Como vota a vereadora Meire? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12/2021. Passo a palavra ao vereador Rodrigo para a apresentação do voto relatório em relação ao projeto de lei número 12/2021. Como vota a vereadora Meire? Vereador Rodrigo? Favorável. Como vota a vereadora Meire? Favorável, senhor presidente. Voto do presidente aprovado, favorável, aprovado por unanimidade. De iniciativa do Poder Legislativo. Projeto de lei número 15/2021. Passo a palavra ao vereador Rodrigo para a apresentação do voto relatório em relação ao projeto de lei L número 15/2021. Peço parecer jurídico, Vossa Excelência. Como vota a vereadora Meire? Parecer jurídico, senhor presidente. Voto do presidente com parecer jurídico. Peço a palavra para mim discorrer sobre o projeto. Com a palavra, vereador. Obrigado. Senhor presidente, membros da Comissão de Justiça, Legislação, Finanças, demais vereadores. Senhor presidente, eu disse isso na sessão e vou falar novamente sobre a minha inquietação
em relação a esse projeto, e para não dizer indignação. Pois bem, existe uma frente chamada Frente Nacional dos Prefeitos, creio que seja do conhecimento de todos, aonde cada município do país que tiver o interesse de fazer parte deste consórcio deveria assinalar, então, essa intenção. Uma vez assinalada a intenção, é o suficiente? Não. É preciso que os municípios, então, estabeleçam um rol de documentos necessários para fazer parte desse consórcio. Só isso é o suficiente? Não. É preciso, então, encaminhar às câmaras de vereadores um projeto, seja do Executivo, ou seja protocolado pelo Legislativo, um projeto que autorize o município, então, a fazer parte deste consórcio nacional de intenções, vamos dizer assim. Não sabemos ainda 100% se realmente vai acontecer, mas um processo de intenção. Pois bem, na quinta-feira, dia 11 de março, olhando, então, a documentação e olhando lá no site da Frente Nacional dos Prefeitos, era possível olhar que o município de Arapongas tinha sinalizado a intenção. Porém, não tinha mandado para essa casa nenhum projeto de lei estabelecendo, então, que estabelecia a intenção do município de participar. Mas tá aí o que isso representa? O que representa é que nós temos até hoje, dia 19 de março, para mandarmos esse projeto, essa lei, melhor dizendo, essa lei, para Brasília, para a Frente Nacional dos Prefeitos, para ser homologado, então, a intenção do município em participar deste consórcio. Na quinta-feira, dia 11 de março, ou seja, uma semana antes dessa data, do dia 19, que é hoje, não tinha nessa casa nenhum projeto. Protocolei, então, o projeto. Existem várias outras cidades, e, se possível, eu gostaria que o pessoal da secretaria deixasse o presidente prestar atenção no que eu estou falando, para depois não ter que repetir, por gentileza. Tá? Depois os senhores discorrem aí sobre os demais assuntos, gostaria de, gentilmente, de ter a atenção do presidente aí. Então, quando eu protocolei na quinta, na sexta-feira pela manhã, eu fui até o presidente da casa e disse a ele: olha, presidente, o município deveria ter mandado um projeto para cá, não encaminhou, estou protocolando um projeto, e esse projeto deve ser votado em regime de urgência. O presidente acatou a ideia, não, beleza, vamos verificar isso e vamos colocar, então, em regime de urgência. Nós teríamos que ler na segunda, teríamos que fazer dispensa de interstício, teríamos que votar na quarta-feira para ser sancionado na quinta, para ser mandado hoje para Brasília. Mandei para ele, tudo certo, beleza. Eu poderia, se fosse da minha parte, eu não tivesse a preocupação com as mais de 100 mil pessoas que não foram vacinadas ainda, eu poderia simplesmente ter colocado esse projeto para aprovação e ficado quieto. Né? Chegava segunda-feira, esse projeto talvez seria lido, talvez não, talvez os senhores pedissem parecer jurídico, né? E aí, o que ia acontecer? Ia passar o prazo e o município não ia participar, então, desse consórcio. Quando, como cidadão e como vereador, eu fui ali, falei com o presidente, falei, olha, tem essa necessidade. Nós estamos pensando nos 120 e poucos mil habitantes do nosso município. Tem uma necessidade. Eu poderia ter ficado quieto, não fiquei. Mandei para ele, falei, deveria o município ter mandado esse projeto para cá, mas não mandou. Né? Por quê? Porque não tinha intenção de mandar. Né? Depois até ouvi a explicação, não, que estava esperando a lei federal ser aprovada. Isso não existe. Tá? Existe uma demanda da Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao STF, e foi julgada essa pauta aí. O STF deu autonomia aos municípios de fazerem a sua própria legislação. Então, não tinha que esperar a lei federal, não. Essa própria decisão do STF já dava autonomia ao município. Pois bem, na sexta-feira, então, o prefeito protocolou nessa casa o projeto de lei. Ótimo. Em vez de talvez nós sejamos o único município do país que tem 2 projetos
que versa sobre que tem a mesma finalidade. Apesar de um ser autorizativo e outro dar obrigação ao município, mas o conteúdo é o mesmo, né? Mas aí vem o pior. Na segunda-feira mesmo, nós votamos o requerimento 22 e 23, de dispensa de interstício para votar esse projeto. E aí, na sessão, então, de quarta-feira extraordinária, eu solicitei, então, que fosse incluído, junto com o projeto do prefeito, fosse incluído o meu projeto também, já que a finalidade é a mesma, né? E hoje, curiosamente, então, meu projeto foi para... daí teve uma outra situação. Não, mas é porque 45 dias. Eu não sei quem informou isso, mas quem informou de forma equivocada. 45 dias é para quando o prefeito manda um projeto para cá, e aí o presidente não coloca em votação, após 45 dias em trâmite de urgência, após 45 dias, obrigatoriamente tem que entrar na pauta. Então não tem nada de 45 dias para tramitar o meu projeto. Se alguém falou, precisa estudar um pouquinho mais para depois falar isso. Na segunda-feira, então, foi lido o meu projeto, na quarta, melhor dizendo, eu pedi para incluir, e disseram, então, que o meu projeto correria os trâmites normais dessa casa, que eu até imaginei que fosse isso também. É uma questão política e não técnica, né? E hoje, curiosamente, então, os nobres vereadores pedem um parecer jurídico do meu projeto, né? Quero deixar bem claro aqui, senhor presidente e membros, que esse projeto não é um projeto político, tá? Nós estamos com o maior número de mortes de Covid da nossa região, e talvez do Estado, e ganha de muitos estados aqui do nosso país. Nós estamos com um número absurdo de mortes. Esse projeto aqui é um projeto que visa garantir o direito dos araponguenses de tomarem a vacina. Nós não estamos falando de projeto fútil, nós não estamos dando nome de rua, nós estamos falando de um projeto sério. E eu não sei se avisaram os senhores, e eu não estou aqui, por favor, não entenda dessa maneira. Não sei se avisaram os senhores, mas fazer parte da comissão tem os seus ônus e bônus, tá? Talvez alguma atitude de vocês pode ter respingos jurídicos, dependendo da decisão a serem tomadas por essa casa. Como eu disse, volto novamente a falar e para finalizar, isso aqui não é um projeto politiqueiro, isso aqui é um projeto de imunização. Nós temos o projeto do prefeito, ótimo, votamos, aprovamos, e esse projeto versa sobre a mesma coisa, né? Então, eu só gostaria de deixar bem claro isso, né? Não estou contente com essa situação, nem um pouco, estou incomodado. E antes que falam lá, o Haroldo foi para as redes sociais e falou lá, então já estou deixando claro, registrado aqui através do site da Câmara e através da minha assessoria, a minha indignação sobre essa postura. Tá certo? Obrigado, vereador. Como o projeto é de urgência, tem 45 dias para ser apreciado. E o pedido aprovado, o pedido de parecer jurídico, aprovado por unanimidade. Projeto de lei, L número 16/2021, passa a palavra à relatora Meire para a apresentação do voto relatório em relação ao projeto de lei L, número 16/2021. Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Rodrigo? Justificativa do voto em relação ao projeto de minha autoria, senhor presidente, que declara que os templos de cultos religiosos e atividades religiosas de qualquer natureza, como atividade essencial, e isso mais ainda essencial, como de costume, que na forma resumida, senhor presidente, nobres vereadores que estão aqui presentes hoje, que em época de pandemia sofre com tudo isso que a gente está passando. E os templos abertos, na realidade, acabam se tornando um lugar de refúgio para as pessoas, né? E vale ressaltar que, caso aconteça lockdown e tudo mais, seja necessário interromper até mesmo os cultos e, por medidas vindas da Secretaria de Saúde, seja do Estado ou do município, as portas dos templos não se fecham. E não havendo culto em si mesmo, as portas abertas, mas para atendimento das pessoas, caso necessitem elas fazer as orações, as preces, pedir um atendimento, e segundo todas as restrições exigidas na Secretaria de Saúde. Então, a gente vê a necessidade da população em poder encontrar as portas das igrejas abertas, né, dos templos, para poder, então, ali participar, fazer a sua oração, mesmo havendo a restrição, nobre presidente e vereadores, que esse pedido desse projeto de lei, né, que segue nessa casa, para que seja, então, aprovado, né, para que, então, a gente possa ver
que no momento desse que nós estamos passando, então, a gente possa entender que as portas do templo abertas, a pessoa possa se refugiar, pedir um atendimento e até mesmo fazer as suas orações. E por isso que meu voto é favorável. O voto do presidente, favorável, aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão de hoje e muito obrigado a todos.